Então, a primeira aula que a gente conversou, a gente começou a falar sobre a importância, né, do número 37. E a gente conversou muito sobre o cubo, né? Mas a gente vai ver muito mais ainda do cubo, mas eu tenho que lembrar que ele é uma figura de 8 pontos, né? E que toda figura, quando eu trabalho, né, com 8 pontos, eu tenho essa ideia de também abrir a visão do infinito, nunca esquecendo, né, que a estrela tem 8 pontos também estilizada no sincronário e é o oitavo selo, né? O oitavo selo é a estrela, mas o seu ponto magnético é da última onda encantada. Ele pertence à 20ª onda encantada, né? A gente viu também que o músculo físico ele tem 6 dimensões e que a realidade que a gente pode enxergar nesse mundo é de 6 dimensões. E a gente comparou isso com as faces de um cubo. E a gente viu também, né, que em vez de eu usar o cubo como desenho, eu posso também usar uma estrela de 6 pontas para falar do mundo de 6 dimensões. E a gente viu isso. E a gente ainda percebeu, né, que se eu estilizar aqui, colocar um ponto aqui no centro, né, a gente viu também na última aula que dentro desse hexágono de 6 pontas eu podia montar um cubo aqui escondido, colocando um ponto aqui, colocando um ponto para cá e fechando. Isso aqui é um cubo escondido. A gente viu tudo isso na última aula. Mas hoje a gente vai entender tudo sobre livre-arbítrio. A gente vai falar de gemátria também e a gente vai entender que essa figura aqui, né, de 6 pontas, que uma parte vai para baixo, outra parte vai para cima e tem um ponto invisível aqui neutro, na realidade nós somos esse ser, né? A gente pode definir o nosso ser como essa estrela de 6 pontas. E ser mais claro ainda, eu posso usar essa figura de 6 pontas para explicar o meu próprio Kim. Então, no meu Kim, né? A gente vai ver isso, a gente vai estudar esse Kim. Ele tem lá um poder, né? Todo Kim tem um poder, todo Kim tem a sua essência e a sua ação. Na verdade, esses 2 pontos aqui eu não tenho livre-arbítrio. Eu tenho um poder de nascimento, eu posso ter acesso a ele ou não, posso usar ou não, mas eu não tenho livre-arbítrio. E também aqui eu também não tenho a livre-arbítrio do que isso aqui é ser. Eu tenho só o livre-arbítrio na minha ação. Eu posso nutrir ou não, eu posso comunicar ou não, eu posso sonhar ou não, eu posso focalizar ou não, eu posso sobreviver ou não e assim por diante. Então aqui é sem livre-arbítrio, o dragão é o ser, o dragão é o nascimento. Posso ter acesso ou não. Mas a ação eu tenho que ativar, né? A ação não é uma coisa ativa. Então, aqui eu posso dizer dentro do sincronário, né, a mesma coisa, né? Aqui seria a ação, né, por exemplo, aqui seria o poder e aqui seria a essência que eu quero me elevar para o meu Kim, né? Eu quero me tornar o meu Kim, por quê? Porque eu já recebi a proposta, né, do poder da essência e esperando que faça a minha ação. Então, aqui é a proposta vindo de cima, aqui eu aceitando de baixo, eu sou esse ser aqui. Dúvida? Isso, pessoal, podem perguntar para o Celso o que vier, porque é muita informação, cada fala é muita informação. Podem Algum perguntar. E o comentário? Robson Ei, entrou aí, bem-vindo, Robson. bom, muito obrigado. Estou participando aqui. Como comecei agora, não vou me atrever às perguntas. Não, pode Mas acho perguntar, por difícil isso entender mesmo. que o Kim está todo aqui? Nessa figura dá para ver o Kim? Isso, Dá, acho que aham. a Carol tem Eu dúvida. consegui ver também da última aula, né? Então, para complementar, fica bem fácil. Ótimo, graças a Bem Deus. fácil, Você, digo. Carol? Na parte lá do F, do E, que você falou, né, que é a ação ali dos Kings, que é onde não existe o livre-arbítrio. Não, a ação é que existe o livre-arbítrio. Ah, tá, entendi. É nela que existe.
a opção de Isso, o escolher. resto não tem. Então, tipo, o nutrir, o ser e a essência e o poder, no caso, né? Não tem arbítrio. Eles. Você pode Hum, ter acesso ou não. Eu quero ser, né? É o poder do nascimento. Eu vou nascer ou não, né? Mas isso não muda. Agora, você nutrir é o que vai, na realidade, fazer toda a diferença, né? Essa é a ação que se espera do dragão, que você nutra. A forma que você nutrir também vai fazer toda a diferença, né? Se você vai entendi. comunicar, também é toda a diferença, né? O dragão não vai deixar de ser nem o ser, nem o nascimento. O vento não vai deixar de ser nem o alento, nem o espírito, entendeu? Entendi, entendi. Só Agora, pra. a ação, você tem que ativar, né? Uhum. Então, aqui é uma Ah, proposta vinda do céu, de cima para baixo, e aqui é a força da gravidade vindo contra, né? E etc. Que você tem que se elevar, né? Aqui você aceita o fluxo de energia, como se fosse uma cachoeira, a energia desce, e aqui você tem que elevar essa condição, né? Aqui o céu valeu. para a terra, aqui da terra para o céu. E o legal é que os elementos são símbolos, né? A água, o fogo, o ar e a terra são ligados para essa direção, né? Exatamente, aqui seria o elemento fogo, ar, aqui água, terra, né? Dentro, para quem conhece o padrão astrológico, por exemplo, né? Eu sou esse ser, né? E eu sou também o divino dentro de mim mesmo, né? Eu sou o próprio mistério da vida, né? Com esses 7 pontos que estão aqui, esse 7º ponto vai estar aqui. Bom, a gente Celso, vem. você consegue abrir teu WhatsApp aí que eu vou mandar uma imagem para mostrar para eles aí. Então a Teu gente computador, viu, não? né? Hã? Você tá com o teu WhatsApp aberto aí? Eu É. tô. Você consegue espelhar para mostrar uma imagem para eles? Pode ser. Eu mandei para você para mostrar isso que eu falei, porque daí vai ficar mais claro. Para mim, pelo menos, me ajudou a aprender. Ah, sim. Isso é famoso, né? O que você está mandando. É Sim, que mas as acho que é pessoas legal. estudam astrologia, então para elas tem mais dificuldade, né? Mostrou a imagem aqui, tá vendo, pessoal? Coloca grande aí, Celso, para que a gente tá gravando. Se puder clicar na tela. Tá vendo? Estão vendo, Beleza? pessoal? Podem falar, podem abrir microfone, podem conversar. Faz sentido. Tranquilo? Então vou embora. Então, Bora. o sincronário, na realidade, ele é ele puxa dois conceitos perfeitos, né? Todos os selos são quadrados, concorda ou não? Ó, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado. Todos aqui são quadrados. Então, claro, para quem é matemática é 10 vezes mais fácil, né? 4, né? Vezes 6, que é a dimensão do mundo. Quanto é 4 vezes 6? 24. Então, 24 horas, né? Na realidade, é o que vale cada Kim. Então, esse Kim vale 24 horas, esse Kim vale 24 horas, esse Kim vale 24 horas, esse Kim vale 24 horas. E se ele vale 24 horas, ele também vai valer 360 graus, como eu vou explicar para cá. Então, no certo, eu tenho aqui 72 horas, 96 horas, e assim, cada dia de 24 horas está passando por aqui, né? E é claro que 2 mais 4 sempre igual a 6. Então, sempre eu estou tendo a oportunidade de me transformar e de me igualar a um novo nível de energia. Então, eu tive a oportunidade de ser dragão, me igualar ao dragão, agora eu tenho a oportunidade de ser vento, me igualar ao vento, agora eu tenho a oportunidade de ser noite, me igualar à noite, agora eu tenho a oportunidade de ser semente eternamente e sempre buscando cumprir com a função
trina, né? Trina. Então, automaticamente aqui, se eu quero cumprir a função crina, deixa eu só melhorar isso aqui. Ai, sai de mim que eu sou confuso com essas coisas. Aqui, eu quero cumprir a função trina, né? O que que eu faço? Espera aí, pessoal, só de eu fazer uma coisa aqui que é importante. Eu vou pegar esse 6 e multiplicar por 3. 6 vezes 3, 18, né? Se eu realmente cumpro a minha função trina, eu sempre, por ordem, eu caio no ciclo do espelho. Eu reflito uma ordem infinita. Essa ordem infinita que eu estou refletindo são os próprios 15, né? Eu refleti o dragão, depois refleti o vento, depois refleti a noite, depois refleti a semente, depois a serpente, né? Essa é a ordem infinita de reflexão aqui. Não precisa de uma pessoa, não precisa de ninguém. Só precisa dos 15. Mais nada, né? Eu tenho o sonho, né? Na realidade, né? Essa questão de sonhar é no sentido de estar ligado a uma outra dimensão, né? Como lei, não posso estar achando que esse mundo aqui não é um mundo em transformação, que as energias não estão se transformando, que não existe essa abundância de energia se transformando, né? Se eu fizer isso o tempo todo, eu vou estar sempre mergulhado no refletir uma ordem infinita, né? Eu reflito uma ordem infinita. É interessante que quando você percebe que a matemática ela foi feita dessa forma, né? A matemática ela é a chave de qualquer ensinamento, de qualquer coisa, né? Nós que estamos numa terceira dimensão, o regente mais importante para nós na terceira dimensão é o espelho, né? Nenhum regente é tão importante para nós na terceira dimensão. E como a gente está numa terceira dimensão, né? Se eu for daqui para cá e contar 18 selos, né? Isso vai cair na noite, né? Se eu for contar 19, 20, 18, né? Se eu fizer o contraponto disso, né? 18, 19, 20, eu caio na noite. Então, de um lado eu tenho espelho e de outro lado eu tenho a noite, né? E é muito interessante que o primeiro tom magnético nosso dentro do sincronário é a noite e o valor é exatamente o 1583. Então ele é totalmente codificado, né? O próprio valor dele é codificado. Aqui, ó, noite magnética azul, né? Para eu lembrar esses dois valores importantíssimos, né? Do espelho e da noite, né? Bom, sabendo disso, que eu tenho um Kim na minha mão e tenho que explorar esse Kim, etc., né? Existe também o que a gente vai chamar dos tons. Os tons eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Se eu estou numa terceira dimensão, o mais importante dos tons é o elétrico, né? Porque através da eletricidade eu tenho o positivo e o negativo e eu vou vinculando o serviço. Então, no fundo, eu tenho que saber quem pode me ajudar a ativar esse serviço, né? Celso, Então, através... Hã? explica melhor pra galera aí sobre os tons que tem. O pessoal que acho que não. Se puder dar uma descrevida melhor ali. Acho que o Quem Robson. conhece Tom aqui? O Robson, pode explicar pra ele? Você não conhece Tom Robson? É a primeira vez que eu tô vendo sobre tom, então. Obrigado, Bruno. Marco Paulo. Bom, tom, a palavra já diz, né? E etc. A tonalidade de uma cor é uma matiz de cor, então você vai mudando, né? A forma disso aqui, né? Então, isso aqui são conceitos parados, isso aqui são conceitos em movimento, são atividades, né? São rotações, né? Que você tem que acompanhar.
Tanto é que eu vou colocar esse conceito aqui, né? A gente precisa, né, entender que o que está aqui, né, é uma definição, nutrir. Mas aqui diz a forma que eu estou nutrindo. Então, por exemplo, eu vou nutrir alguma coisa unificando. Eu vou nutrir uma coisa polarizando. Eu vou nutrir uma coisa ativando. Aqui no caso, eu vou definir o que eu vou nutrir. Eu vou potencializar o que eu vou nutrir. Eu vou organizar o que eu vou nutrir. Eu vou canalizar o que eu vou nutrir. Então, cada dia, né, você tem um movimento vibracional, né, que você tem que acompanhar para estar alinhado. No caso aqui, tinha dois sentidos, né? Aqui seria como o sistema solar, né? Aqui seria como uma entrada de energia no sistema solar. Então, você tem os planetas do sistema solar e aqui você tem os 10 planetas do sistema solar, né? Você tem lá, né, contando ainda o que foi explodido, né? Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Maldek, Marte, Terra, Vênus, Mercúrio, né? Então aqui você tem o primeiro estágio. Aqui é o estágio disso voltando, né? Vindo do Sol para a Terra. Então você tem aqui os 10 planetas, né? Aqui são os primeiros 10 planetas. E aqui vai ter uma continuação disso. Então, aqui é o sistema solar, uma visão do sistema solar. Aqui é uma vibração pelo sistema transcendental do zodíaco. Porque o zodíaco ele tem 12 signos, esses planetas eles estão dentro do zodíaco, dentro desses signos, né? Então eu estou falando de uma galáxia, né? Dentro de uma galáxia, o sistema é 8, 13, né? Um sistema que a gente chama, dentro do sistema solar, ele é baseado no número 7, né? Mas dentro de um portal infinito que a gente fala, né, que é o sistema galáctico, tudo começa a partir do infinito, que é o número 8. Dá para a gente entender isso por quê? Porque o formato da nossa galáxia é em espiral, né? Ele não é um círculo fechado. Então, quando você está falando de uma galáxia, você está falando de um conjunto de estrelas, por isso aqui é chamado de estrela, e a evolução é em espiral. Põe um desenho de uma espiral para eles verem para mim, qualquer coisa pode mandar para mim, Omar. Eu vou mandar, tá? Uma espiral é um lugar que tem... O círculo se abre, por isso que é espiral, né? É como se fosse um pedaço de um círculo que se abre. Um sistema fechado, né? Ele é um sistema como esse aqui, por exemplo. Isso aqui é um sistema fechado. Aqui dentro é um sistema fechado. Você tem dentro dele uma evolução até que você encontre o mistério, né? O último planeta e assim por diante, né? Mas você vai ter que viver isso aqui até dominar o sistema para entender uma evolução além, né? Uma Enviei evolução duas. superior. Celso, Mandou? enviei duas. Hã? Isso. Eu Isso. mandei uma espiral Isso. normal e uma giro. Isso. Então dá para ver a diferença enorme, né? Ele é um círculo, mas ele se abriu, né? Ele tem uma ponta que se abre, né? Um círculo se fecha, agora ele é aquele que se abriu. Aqui, então, é o sistema galáctico. Tem uma abertura, né? Que seria um portal, né? A ideia de um portal. Então, quando a gente tem o número 7, você tem a chave de um portal, né? A partir do 7, você pode imaginar que existe algo maior, né? Algo superior. Porque o 7, né, é o mais próximo do 8, que é o símbolo da porta, do infinito e etc. Então, se a gente falar de física, para a gente entender, o G, né? É engraçado como os antigos sabiam tudo, né? A letra G, ela tem um desenho assim, não tem? O nosso G, né? A grafia.
É assim, né? Como uma garganta, né? O nosso G, né? Então, o nosso G, por quê? Porque até o 7 a gente está baseado num sistema de gravitacional, né? Então, tem um planeta aqui, que aqui no caso é um planeta, é o Sol, e todo girando em torno dele, né? Então, aqui, como Newton já fez, né? Os grandes sábios, graças a Deus, já fizeram tudo para nós. O que que acontece? Eu jogo uma maçã para cima, ela Ela cai. cai. Hã? Então, tudo no mundo material é o quê? Uma decadência, né? Tudo no mundo material vai acabar. Por quê? Porque ele é o símbolo dessa descida aqui. Você está aqui porque foi dada uma missão para você, né? E você tem um tempo para cumprir essa missão aqui embaixo. Só que tudo aqui vai ser uma decadência. Tudo, tá? Por quê? Querendo ou não, eu estou indo para baixo. Então, eu estou indo para um lugar de densidade maior. Eu estou indo para um lugar de complexidade. Como vai aparecer, né? Deixa eu pegar uma figura para a gente enxergar, né? Só para a gente ter uma Traz, noção. traz. Dá uma olhadinha que eu Ah, vou te mandar aí algo bem interessante para mostrar para eles. Acho que. aqui, Cadê? né? Que é do Kundalini, ó. Abre lá para você ver, Tá por vendo o favor, no desenho Whats. aqui, pessoal? Aqui é mais simples, vai descendo, vai ficando mais complexo, né? Mais bipartido, né? O que que é complexo? Complexo é uma coisa bipartida, ela vai se partindo, 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 até ter bilhões de fractais, né? Você mandou uma figura para mim? Deixa eu ver. Do Kundalini. Isso. Os Ah, antigos sabiam muito bem isso, os hindus. todos sabem. Isso não é novo. Sim, sim. A Isso não é gente que não, novo. não esquecer, né? Exatamente, todos sabem. Isso já vinha das civilizações antigas, há milhares de anos. Então, não tem novidade. Nenhuma novidade aqui. Então, novidade é só a forma que eu estou explicando, né? Tá didático, pessoal? Tá pegando ou não? É, toma uma água aí, galera. Tá tudo. Toma água. Hã? Tá tudo certo. Tô só esperando você voltar a falar do tom. Então, a gente então entende que esse sistema aqui era o tetráx de Pitágoras, né? Ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, na realidade, o homem vem do ponto de atenção dele, pode ser futebol, pode ser dinheiro, pode ser mulher, qualquer coisa que ele ponha a atenção e se concentra. No que ele se concentra, já surge uma energia oposta. Do que surge uma energia oposta, aqui totalmente, normalmente a humanidade já se danou, né? No primeiro desafio ele já desiste, né? Que aqui é a polaridade lunar. Se alguém ele encontra um mestre, um sábio, ele vai falar: não, não, tem um ponto do meio, não é nem dia nem noite, é tarde, né? Não é nem vermelho e nem amarelo, é verde, né? Então ele vai conseguir eletrificar, né? Ele vai conseguir o que os antigos chamavam da Santíssima Trindade, né? E quem conseguir esse um, 2, 3, né? Quanto é um mais 2 mais 3? 6, Vocês. né? Aí ele vai enlaçar esses mundos aqui, né? Aí ele igualou a oportunidade que os maias já tinham. Aí ele vai seguir tudo isso aqui na paz do nosso Senhor, né? Se ele conseguir o tempo todo unificar, polarizar, ativar, acabou. Então, normalmente o que acontece com a gente? A gente tem um sonho. Qual é o teu sonho, Carol? Fala um sonho que você tem. Um sonho de conhecer Egito. Conhecer o Egito. Então, quando ela fala que vai conhecer o Egito, vão oferecer passagem para Curitiba, para Alemanha, para França, para Itaquera, né? Tudo menos o Egito.
se ela resistir, né, à polaridade, ela vai achar um meio de materializar o que ela quer, de existir aquela forma que ela quer. Mas isso ela vai ter que vivenciar, ela tem que passar por isso, né? Pela polaridade. Ah, eu quero namorar um cara, tá. Você quer namorar o cara? Tá bom, mas vai ter resistência disso. Então, normalmente, a gente, quando é mais inteligente, a gente serve alguém. Ah, tem um cara que já foi muitas vezes para o Egito, né? E eu quero ir para o Egito. Ele já tem a energia do Egito. Então, eu faço um vínculo com ele, né? Eu sirvo ele, que já foi várias vezes para o Egito. Daqui a pouco ele me convida para ir para o Egito. Isso é o elétrico, né? O elétrico é você criar um meio ambiente favorável para que a situação aconteça, porque as polaridades, né, precisam ser estabilizadas para que você consiga vincular aquilo que você precisa. Eu falei na prática, né? Isso é na prática, né? Mas é Isso é- importante que. Hã? Desculpa, Celso. Pode falar, Carol. Só um minutinho. É só porque no tom elétrico, né? Que você falou que é o que mais se relaciona com a nossa tridimensionalidade. Mas é engraçado que dentro do pulsar dimensional, o tom elétrico ele é da segunda dimensão, né? Sim, porque 2 é igual a 3, né? Sempre que você soma 1 mais 2 é igual a 3, né? Na matemática, 1 mais 2 é igual a 3, né? Uhum. Não dá para separar as dimensões. É impossível. Na matemática, Entendi. tudo isso aqui chama-se unidade. Um matemático nem vê essa diferença. Fala assim, você está aqui, mas agora você vai para cá, depois você vai para cá, porque isso aqui é uma coisa única. Isso é quarta dimensão. Isso aqui são 13. Então você está tendo etapas para alcançar isso, mas isso já existe. Entendeu? Sim. Então, no caso, o tom autoexistente, que é o 4, ele também tem uma similaridade com a gente, né? Que no caso seria da terceira dimensão, dentro do pulsar. O número 4 é o que a gente veio aprender na terceira dimensão, né? Ah, tá. Não, então, Materializar. Hã? então é porque eu tô tentando encaixar um assunto que não tem muito a ver, então, porque eu tô seguindo a lógica dos pulsares, das dimensões dos pulsares. E aí eu tô. É A porque você tá falando matemática de veio antes matemática que isso. básica, né? A Ah, sim, matemática, você tá ela falando. diz que você projeta as coisas, né? Então, vou dar um exemplo. A matemática, ela é assim, ó. Você tem um ponto aqui e você tem um ponto aqui, certo? Assim é a matemática. Aí eu fico pensando, como é que eu vou alcançar esse ponto em relação a esse ponto? Então, eu faço o quê? Eu busco uma distância média entre esses dois pontos, né? Então, 1 mais 2, né, na realidade, nesse sentido, já está projetado aqui. Aqui. Por quê? Porque se eu sei que eu quero unificar alguma coisa, né? Ou nutrir qualquer coisa, eu quero unificar alguma coisa. Mas, para eu unificar uma coisa que eu quero e etc., aquilo está muito distante de mim, eu começo a puxar esse ponto para cá, né? Aí eu vou trazer isso para cá. Assim é a matemática. A gente não precisa fazer separações. A gente, na realidade, cria pela imaginação. Você tem o conhecimento, aí você gera uma imagem daquela situação que está acontecendo. Quando você está falando dos pulsares, que o primeiro está ligado à quarta dimensão, né? O primeiro está ligado à quarta dimensão, o terceiro está ligado, né, à segunda dimensão, isso é outra coisa. Por exemplo, Entendi. se o primeiro... Beleza, entendi agora. Vou. Se o primeiro está ligado à quarta dimensão, infelizmente ele já envolve tudo, né, de dimensional. Porque ela é pontos que vai gerar geometria.
E a geometria é a minha imagem, eu já estou criando uma imagem através de uma geometria, né? Quando eu crio uma imagem através de uma geometria, eu já tenho tanto o mundo real quanto o imaginário, né? Daí Quando entra eu os tenho, cubos, né? Entra os cubos de Metatron, tudo entra nisso, né? por exemplo, Os quando eu tenho diversos aqui cubos. ax mais b, que é uma equação, você está falando com alguém que estuda matemática, então, tipo, para mim vai ser difícil ser o contrário, né? E eu tenho um valor para x que é 10, né? Por exemplo, aqui é um valor conhecido, né? Aqui ainda era uma incógnita, né? Então, nunca na matemática eu trabalho com um valor se não conhecido e outro desconhecido. A matemática ela já é o conhecido e o desconhecido, sempre, em qualquer coisa que você vá fazer. O conhecido é o valor que eu tenho e o desconhecido seria, né, o que eu vou projetar, o que eu tenho que conhecer, o que eu tenho que aprender, sendo que sempre vai me dar um resultado, né? E a nossa vida também é exatamente a mesma coisa. Quando eu nasci, né, e vim para esse mundo, eu já vejo minha perna, eu já vejo meu braço, isso é conhecido. Agora, como ele vai funcionando é o desconhecido, mas vai aparecer um resultado para me ensinar alguma coisa disso. Então, a matemática não tem como ser senão da quarta dimensão, assim como a lógica também, né? Não dá para eu pensar em lógica senão em quarta dimensão, né? Então, o que o ser humano diz que hoje ele tem inteligência, ele não tem inteligência humana, ele tem inteligência instintiva. A inteligência humana original é a lógica, né? A lógica é a inteligência humana natural, né? Ei, Celso, Eu, aí entra também a questão do DNA, de ter a 4 bases, daí sem também entra o negócio de dúvida, tudo, né? Daí vai abrindo o leque, né? eu não tenho escolha disso. Eu sou É, o ser mundo, humano. Hã? tudo é matemática no mundo, né? E no universo. Não, e não tem como existir matemática sem projeção. É isso que eu estou dizendo para você. Tudo é uma projeção na matemática, tudo é uma ideia, né? É uma possibilidades e probabilidades, né? São ângulos, eu não tenho como você colocar matemática se não projetiva, impossível. Tudo na matemática é uma projeção. Fatores conhecidos e desconhecidos. A gente tem análise Interessante. combinatória. Hã? Não, eu falei interessante. Pode seguir, irmão. Então, e todo matemático, um bom matemático sabe disso que eu estou falando, entendeu? Não existe um matemático que não sabe disso que eu estou dizendo. É impossível. É absolutamente impossível. Porque ela é uma coisa concreta ao mesmo tempo. Você tem que ter uma lógica. Por que do 1 passou para o 2? Por que do 2 passou para o 3? Por que do 3 passou para o 4? Por que do 4 passou para o 5? Por que do 5 passou para o 6? Tem uma lógica, não é nada decorado. Não existe decoração na matemática. Ela é lógica, Por né? isso que é legal na escola a gente aprender a fazer as continhas com os cubos, né? É visual, né? Quando Mas faz na a escola. matemática ela tem que ser uma coisa ética, moral, porque é uma lógica de fatores espirituais. Você tem que entender também um sentido para aquilo maior, né? Sim. Mas eu digo assim, porque a gente aprende só ali no começo, né? Pelo menos onde eu estudei. Depois, quando as contas ficam mais complexas, você não tem essa parte visual, né? Que eu quero dizer que aqueles cubos, eu não lembro o nome, que é uns quadradinhos, sabe? Vou dar um Quando a gente exemplo vai para aprender a vocês, somar. tá? A gente tem um círculo de 360 graus, certo? Isso é quarta dimensão e sempre será. Por que que é uma quarta dimensão? Porque isso é uma figura imaginária. Por que que eu sei que o círculo de 360 graus é uma figura imaginária? Porque o universo, ele curva
os planetas. Ele faz curva, ele não é uma bolinha perfeita, né? A Terra não é uma bolinha perfeita, ela sofre uma curvatura, né? A energia do espaço curva os planetas. Então, eu crio um círculo de 360 graus, porque os sábios eram sábios e santos, e quando eles criaram um círculo de 360 graus, né? Só para dar um exemplo de como a matemática está ligada à quarta dimensão. Quanto é dividido por 2? 180, né? O que é 180 graus? 180 graus é o eixo, né? Se aqui é um todo, né? Se está tendo inverno no hemisfério sul, está tendo verão no hemisfério norte. Pronto, acabou. 180 graus, né? Então, se eu pego da ponta de um círculo até a outra ponta do outro círculo, né? Eu tenho exatamente uma oposição, né? E quando eu tenho uma oposição, sempre os ângulos são de 180 graus. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a mesma coisa, e colocar 360 graus e dividir uma polaridade de 2, eu estou polarizando. Quer dizer, eu estou refletindo, né? Metade do dia vai ser sol, metade do dia vai ser noite. Isso é matemática pura, né? Por quê? Porque se eu colocar 1 dividido por 2 é meio, por exemplo. Meio de 360 graus é 180 graus. Meio de 90 graus é 45 graus. E sempre vão ter que ser um aqui e outro aqui. Aqui estava vindo daqui para cá, aqui está vindo de lá para cá. Desse ponto está vindo daqui para cá, desse ponto está vindo para cá. Eles estão vindo em direções opostas. Isso é física. A matemática explica química, explica física, explica qualquer coisa. O que acontece é que a gente tem trauma de matemática, né? A gente é traumatizado com matemática. O ser humano tem trauma de matemática, porque ela é uma ciência lógica e exata. Ela trabalha com a lógica e não leva em consideração a emoção. Como não leva em consideração a emoção, e o segundo ponto aqui é polarizar, e dentro do sincronário, né? Aparece um tom chamado lunar, ligado às águas e emoções, isso passa a ser o desafio. Então, se eu não estabilizar emoções, se eu não equilibrar emoções, eu nem tenho um sistema trino, né? E etc. Porque eu nem tenho como admitir que existe, entre aspas, né? O bem e o mal, o dia e a noite, o frio e o calor, e assim por diante, né? Então, toda a matemática ela é baseada em quarta dimensão, sem exceção, e a ideia dela é o círculo de 360 graus, que é básico para um matemático começar a entender geometria, trigonometria, geometria espacial, ângulos e assim por diante. É básico, isso é básico, é necessário. E aqui não muda nada, né? Porque o espelho daqui é o número 18. E se eu pegar 18 e multiplicar pelo número de selos que tem aqui, que seria o total desse 18, ele é uma parte que contém o todo. Quanto é 18 vezes 20? Hã? 60. Não, 18 vezes 20 eu acho que dá 3.600. Não, 350 vezes 20. É 360. Eu só sei porque o Celso me ensinou. Eu sou de humano. Eu sou péssimo. Então, quem criou o sincronário, como sabe muito bem, usou um modelo de... Hã?
Só para avisar a Carol, Carol, eu vou te mandar agora a primeira aula que ele explicou bastante coisa assim da circunferência, sabe? O Robson tava, daí eu acho que daí eu vou te mandar no privado aqui, tá bom? Essa aula bem ajuda bastante como base. É, vou te mandar, Carol. Então, esses Valeu, tons a Marco. gente tem que estudar com muita calma, sem pressa nenhuma, né? Por É, quê? e cada um tem um ritmo também, né? Mas Não só depois, isso, é porque isso aqui é muito profundo. Como você vai falar de galáxia, você vai começar a falar de coisas de altíssimo grau de desenvolvimento se você não tem nem a base aqui definida, né? Como eu vou falar de um tom galáctico se a pessoa não entende nem do que é o elétrico? Isso é a lógica. Isso vai ficar muito solto. Isso vai ficar bonito, vai ficar sendo plasmado para um dia, mas isso tem que ser explicado, né? Eu preciso entender o que é uma figura geométrica, eu preciso entender coisas. Claro, eu posso fazer todos os 15, seria perfeito, para eu ganhando participação da energia, mas isso aqui é extremamente elevado. Extremamente elevado. Tanto é que isso estava ligado às civilizações piramidais, né? É com esses selos e com esses tons que se construíram pirâmides, né? Então, a maioria do pessoal do sincronário eu tenho certeza que nem consegue se manter aqui em equilíbrio, no tom Celso, elétrico. Ah, você acha válido mostrar? Você me mostrou em off aquele dia aquela imagem de cima da pirâmide. Não sei se é o teu plano mostrar ela hoje. A pirâmide de cima com a numeração, que daí tem as variações. sim, 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 isso Pode sim, mas eu acho que é pode pegar lá, importante as né? pessoas entenderem que isso aqui é divino. Não, com certeza. O ensinamento ele é muito elevado, a gente está pegando ele, mas a gente tem que vivenciar ele, né? Então, dentro do sistema do medindo a forma, você tem que se tornar a forma do ser, né? Então, como a gente fala que o primeiro tom ele é quarta dimensão, né? O segundo tom está ligado aos sentidos, né? E assim por diante, né? A gente vai vendo as coisas, né? E vai começar a entender essas coisas. Eu garanto para vocês que é o mais importante que a gente viva a experiência. Por quê? Porque o final do sol é vida, né? Você viveu um por um dos selos, né? Você foi vivendo um por um dos selos. Então, no fundo, eu tenho que vivificar o dragão, vivificar o vento, vivificar a noite, né? Vivificar a semente, sendo que a parte faz parte do todo, né? Que é um outro conceito que é muito importante vocês entenderem, né? Tudo isso aqui é unificado, né? Então existe vento do dragão, noite do dragão, semente do dragão, tudo é unificado, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho que entender todos os selos para entender o meu, né? Para entender o meu selo também tem que se ligar a todos os selos. Porque o todo já está ligado à ideia de quarta dimensão, né? Isso é tão difícil de acontecer nessa humanidade que, no fundo, é a promessa da semente amarela, de um novo ciclo, de uma nova dimensão, né? E se vocês pegarem o desenho da semente, ela está vindo do céu para a terra para encaixar, tá vendo aqui, ó? Ela está vindo como uma dimensão que ainda precisa entrar, né? Que é o florescimento de uma nova era, que é um florescimento de um novo ciclo, né? Florescimento de um novo ciclo, o florescimento de uma nova era. Vai ser quando? Quando as pessoas chegarem no desenho do quadrado. Quando as pessoas chegarem nesse desenho do quadrado e existirem na forma dos seus próprios quins, ela chegou na nova semente, né? E assim por diante.
Então, a gente tem muita pressa, né, normalmente, né, irmão, para aprender as coisas, né? Sim, tem que compreender, né, cara? A gente Compreender vai a muito diferença. na pressa, né? A gente atropela processos, né? Geometricamente é impossível. Então, nem vou falar muito dos tons hoje, né? Mas os tons, como eu falei, são atividades que a gente tem que tomar, né? Atrair, estabilizar, vincular, medir, comandar, equilibrar em relação ao selo, né? Em relação a cada selo. E aí você juntando isso com isso, tem dois segredos aqui importantes, né? Quanto é 20 mais 13? 33. É o número dos grandes sábios, né? Dos grandes iniciados, né? E é o valor da palavra escada, né? Escada tem o valor de 33, né? Na numerologia, né? Tem o valor de 33. Né? Isso aí é coisas mais profundas que a gente chama de gematria. Quando a gente dá valor numérico para as palavras. Então, aqui é uma escadinha, né? Para que a gente consiga se igualar aos grandes seres, aos grandes sábios e assim por diante, e ressoar com o caminhante do céu, né? Sempre ressoar com esse caminhante do céu. Explorar indefinidamente o espaço, né? Ser livre para poder explorar o espaço. Por que é tão difícil para nós? Porque nós estamos na condição humana. Então, eu tenho que partir do 12, né? Que é ganhar sabedoria através do meu processo de livre-arbítrio para passar de um triângulo para um quadrado, né? Eu tenho que passar de um triângulo, que é uma proposta evolutiva, para um quadrado, né? Esse é o grande objetivo da vida. Eu sair da condição de um triângulo e passar a ser um quadrado, quer dizer, um ser que pensa em relação ao todo, né? Esse é o grande objetivo da vida, né? Difícil que eu falei, né? Um pouco, né? Eu acho que você podia trazer um exemplo. Pode ser do teu próprio Kim ou de alguém aqui. Pode ser da Carol, do Claro. Robson. Mas Pode? vamos Quer que eu primeiro mande a definir o imagem? que é Kim. Alguém quer falar o que é Kim aqui ou não? Lê aí, Carol. Deixa eu te gravar tua voz. O que que é o Kim? Uai, Isso. o Só Kim lê é... na tela. Oi? Só lê pra gente gravar, pra você participar também do nosso vídeo. Eu vou ler. A definição de Kim é dia. Ele é a unidade básica de tempo que usamos. Cada um de nós é um Kim específico de acordo da nossa data de nascimento. Eles são uma combinação de um selo solar com um tom galáctico. Uhum. Isso, pode ler? É importante ressaltar a nossa ligação de sermos humanos com o planeta Terra, através do nosso Kim, pois um Kim humano vale 24 horas, dentro de um espaço de 360 graus. A medida de um círculo, o mesmo valor do ciclo de notação, ou ciclo de rotação da Terra. Então vamos lá. Se eu tenho a mesma medida do ciclo de rotação da Terra, se eu estou evoluindo meu Kim, eu estou evoluindo quem? Isso mesmo. Planeta. Né? Quanto mais eu evoluir o meu Kim, quanto mais eu me aperfeiçoar e manifestar o meu Kim, eu estou atingindo quem? O planeta. O sistema terrestre quer que eu evolua o meu Kim. Por isso que você vai ver aqui o planeta Terra, aqui, a Terra Vermelha, dizendo evolua o seu Kim em sincronicidade. Navegue no seu Kim, porque você está ajudando o planeta a evoluir. Eu sei que tem pessoal que faz coisas grandes, né? Eu quero falar com o planeta inteiro, vamos chamar o... Não, começa por ti. Evolua o seu Kim. Cada dia da sua vida
né? Desenvolva a energia do seu Kim. Estude isso aqui dia e noite, conhecendo por onde ele vai passar e vai desenvolvendo essas polaridades. Vai desenvolvendo, vai ativando, vai potencializando, vai organizando, vai fazendo as coisas que você está evoluindo o planeta inteiro. A mensagem do Kim final me fez todo sentido. Hã? Essa mensagem sobre o que é o Kim me fez bastante sentido. Que Os bom. pontos começam a se conectar. Não é tão difícil, é? Não, de pouquinho em pouquinho vai pegando. No primeiro vídeo realmente achei que fiquei bem perdido, mas eu acho que conforme vou vendo pouquinho em pouquinho vai se aprendendo, né? É porque a gente não trabalha o conceito de 360, né? A gente vive o 360 24 horas por dia e não trabalha ele, né? Sim. Usar ao nosso Tudo- favor. Hã? Usar ao nosso favor o que nós temos em potencial. E porque a gente é um signo, a gente está sempre contido nesse 360, né? A gente é sempre um dozeavos desse 360, né? A gente é um signo, não tem como você não trabalhar. É impossível. Você já está nele. Qual é o teu signo, Carol? Eu sou ariana. Então, ela tem um dozeavos disso aqui. E ela está em quarta dimensão. A terceira dimensão dela é aquário, é uma parte. Mas o todo dela é o círculo. E através de ela ser uma excelente aquariana, ela vai receber cada vez mais energia dos outros signos para complementar ela. Porque o todo está na parte, o parte está no todo. A gente viu isso no primeiro vídeo, né? Sim. Celso, É. eu mandei ele no WhatsApp, abre ele para o Robson que está começando no Tzolk'in. Eu mandei o dele aqui para você fazer ali a análise do tom. Será que é possível? Você acha interessante? Ele é Não 156, agora. guerreiro cósmico também. Agora Tá, mas não. deixei na manga aí. Deixei na Tá. manga aí. Então, nós seres humanos tem dois problemas. O primeiro problema foi não aceitar que o 360 graus foi feito para nós, né? 360 graus é um modelo perfeito para o ser humano se desenvolver toda a sua potencialidade. Toda. Em todos os níveis. Quer dizer, 360 para os antigos era um ano divino, né? Eles diziam que 360 anos humanos é um ano divino, né? Então, 360 era o círculo, que era o símbolo da perfeição do ciclo, né? Para que a gente aproveitasse o máximo, mas depois isso ia para outra espiral. Você tem que passar para uma outra espiral. O segredo nisso eu vou ensinar para vocês, tá? Vou mostrar uma coisa muito legal agora. Quanto é 3 mais 6? 9. Certo? Aham. O que é o 9? Qual que é o desenho do 9? É de uma espiral para cima, né? Aham. Certo? Sim, Tá vendo que o 9 é o desenho de uma espiral para cima? sim. Quanto é 3 vezes 6? 18, que é igual de novo a Olha. 9. Então, tanto no corpo como na alma, o único objeto do círculo é que você alcance esse tom solar, né? Realizar o seu ser solar, né? Potencializando, né? Isso, né? Aqui, ó. Eu vou realizar o meu ser solar através da intenção, né? E olha que perfeição, né? Olha a perfeição. É que eu acho que esses conceitos, para quem é astrólogo, é muito mais fácil, né? A gente estuda isso, né? Trabalha no mapa esférico todo o tempo todo, né? A gente só vê isso 24 horas, né? 3 mais E é o 6, legal 9. também. O legal é que na Certo? primeira aula depois aparece lá a parte que você mostrou lá o gráfico, as áreas de 30 graus, né? Que lá é bem Sim. interessante também. Na primeira aula ficou bem claro, com bastante clareza para mim, pelo menos. 3 mais 6, 9. Mais 0,
90, certo ou não? O que eu tinha mostrado para vocês? 180 graus, né? De 0 a 180. Qual que é a metade de 180? 90. 90, né? 90 graus. Aham. Então, 90 graus é o que gira tudo, né? É o meio de tudo, né? Ele é o meio de alcançar as coisas. O que é 90 graus? Um ângulo reto que você encontra no quê? Num quadrado, né? Um quadrado são 4 ângulos de 90 graus, né? Que são as 4 estações do ano, que são as 4 funções que Jung vai colocar na intuição, né? Então, a tradição ela é riquíssima de conhecimentos do 360 graus, né? É por todos os lados, né? E eu sempre lembrando que eu vou estar no sistema de espiral, né? Eu vou do 360, só que agora eu vou para uma oitava superior. Eu não paro no 360, eu tenho que ir para uma oitava superior, certo? Como eu provo isso? É muito fácil. Tudo que eu estou falando para vocês é iniciático, tá? Sim, É iniciático. Hã? maravilhoso. Tô amando. Como é que vocês estão aí, galera? Ó, a gente tá com. Celso, vamos tentar fazer 1h30 de aula. A gente tá com 56 minutos, porque a outra acho que ficou meio cansativo com 2 horas. Não, Tudo vou bem pra chegar, vocês não, mais vou meia? encerrar daqui a pouco, porque eu vou pelo que vocês estão precisando Ah, aprender. Eu vejo que vocês não aprenderam e vou repetindo coisas que já estão é, escritas. até para dar tempo Hã? do pessoal absorver bem, né? Absorver, porque é bastante informação, né? E é tudo novo, a maioria, mas será que é novo mesmo que eu estou falando? Só não Ou será que a gente lembramos, né? aprendeu isso no colégio? A gente aprendeu de outra forma, né? Mas aprendeu no colégio geografia sim ou não? Não. Hã? Não, de uma forma acadêmica, né? É, mas aprendeu a mesma coisa. Se você estudou geografia, você aprendeu que um dia tinha 24 horas, você aprendeu que tinha um ciclo de rotação da Terra. Tudo isso você aprendeu, só que as pessoas ensinam isso como macaco, desculpa o termo. Não levando a nossa em consideração por que isso foi feito para o ser humano, né? Sim. Hã? Sim. Que é um desenvolvimento Nosso nível de moral, consciência. Hã? Não respeitando o nosso nível de consciência altíssimo, né? Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Quanto é 90 vezes 8? Que é uma oitava, né? 8 vezes mais, né? Quanto dá? 720, né? O que é 720? 360 vezes 2. 2 círculos. O que o 8 tem? 2 Vai ser círculos, né? perfeito. Hã? Tudo é exato, né? E o nosso problema é decorar, né? Nosso problema é decorar. Se a gente decora e não entende, né? A gente É não igual a história, consegue. Hã? igual a história da tabuada, né? Tabuada a gente decora, né? A gente decora e a matemática tem uma lógica. São 2 círculos. Um é espiritual e outro é material. Um é matéria e outro é espírito. A matéria é algo fechado, né? É um círculo fechado. O espírito é respirar. É espiral, né? É espiral. Então, eu vejo muito pessoal do sincronário falando muito do sincronário, mas É esse só? é os dois. Oi. O ferronil também. Espera aí, pessoal, falando com a minha mãe aqui. Depois eu vou aí, mãe. Tranquilo. Calma aí, daqui a pouco eu chego. Então, o que vai acontecer? A gente luta no sincronário para provar que o sincronário é um calendário que precisa ser passado para o mundo inteiro. Tudo já foi passado, tudo já está escrito.
Agora, as pessoas só vão dar valor a isso aqui quando a gente não desvalorizar o que já está escrito, que é uma tradição científica, né? Se você encontrar uma pessoa de geografia e não começar a usar os termos que ele já conhece, que ele estuda no colégio, ele não vai acreditar no que você está falando, né? Você não vai dar uma base que ele vai Verdade. acreditar, né? Então, automaticamente, o ser humano, né? O ser humano, ele é um ser que ele precisa ser avisado que ele evolui em espiral, né? Esse é o papel do número 9, né? O papel no número 9 da humanidade, que é o primeiro número depois do 8, é avisar para as pessoas que existem dois mundos, né? O da matéria e o mundo do espírito, mas que ele vai morrer e o que vai valer é a parte espiritual, né? A gente tem que avisar para as pessoas a importância do mundo espiritual. E quando a gente avisa para as pessoas a importância do mundo espiritual, começa o processo de batismo, de purificação, né? Ela começa a se purificar. Ela negava que existia vida espiritual, ela negava as coisas, mas era necessário que ela se purifique. Claro que tudo isso está ligado com o humano amarelo. Todo que eu estou falando com vocês, eu não estou medindo nenhum outro selo como mais importante. Para mim, o selo mais importante de todos é o humano amarelo. Afinal, nós somos humanos, né? Ó, nós aí, Carol. Hã? Tamo em peso aqui. E Carol, como mano humano, eu tenho amarelo. que ter sabedoria, né? E Sim. livre arbítrio, né? Todos que estão abaixo do humano deviam servir o humano, né? Todos que estão aqui, todos, do dragão até o macaco, todos servindo ao ser humano. Todos, sem exceção. Bacana. Perguntas, Como a galera. partir. Hã? Perguntas, Robson, Carol. Tô gostando? Tá, acho que não tô ouvindo o microfone. Estamos te ouvindo bem aqui, tô acompanhando. Tá Tem alguma difícil o que eu tô pergunta, falando ou Robson? não? Olha, Ei, não ei, tenho nenhuma pergunta, para ser bem sincero. Estou acompanhando o processo aqui, o caminho. É muito difícil o que eu falei até agora? Olha, eu confesso que eu preciso acompanhar bastante, preciso estudar bastante para conseguir te acompanhar bem. Mas cada vez que você vai falando, vai fazendo mais sentido. Isso aí é bem esclarecedor. Você ficou bem feliz, na verdade. Mas você concorda que a gente aprendeu isso na escola? Já, sim. Só que de uma Hã? forma. Na escola sim, só que de uma forma meio que decoreba, né? Como falaram ali. Questão de Materialista, multiplicação. né? Isso mesmo, materialista. Com nenhum propósito, né? Não só para passar na prova, basicamente. Então, se essas pessoas tinham sabedoria ou não? Não, podiam ter Não informação, tinham mas a sabedoria sabedoria. é saber usar a informação, né? não, Hã? e se a gente volta, vai ali pra época do Leonardo da Vinci, eles tinham tudo, eles foi se perdendo, né, isso. Eles tinham esse conhecimento, principalmente você vê lá o homem vitruviano, a perfeição Lógico, que eles é, tinham. eles já Não é tinham. que eles tinham. Existe esse conhecimento, ele continua aí, Sim, tem né? ainda mais, né? Na verdade, agora ainda tem mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não quer ser humano, né? Porque você não vai ser colocado como qualquer outra coisa em primeiro lugar, senão como ser humano, né? Você não vai na tua escola dizendo que você é T das Pleiades, vão te entender, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que aceitar a base 12 como uma lei absolutamente natural, né? Sabendo que depois eu já vou para o número 13, né? Quer dizer, eu vou sair da condição humana, porque vale a pena a gente sair da condição humana ou não, pessoal?
Não. Lógico que vale a pena eu ser a condição humana. Então, eu ia Não falar que sei. seria interessante para a gente perceber que somos além desse corpo aqui. E não só Para mim, isso, porque o ser humano faz péssimo uso do livre-arbítrio. Péssimo uso do Tá preso aos livre-arbítrio. pecados, né? Preso aos pecados, luxúria, né? Tudo. Ele não faz mau uso do livre-arbítrio? Ele não pega Eu acho que todo. depende. Hã? Como, Acho que Carol? depende da época. Sim, sim, mas ele faz mau uso. Ele não ensina nada do sincronário, não ensina nada da Bíblia, não ensina nada do Alcorão e vai ensinar o que ele quer. Ele ensina o que dá na cabeça dele, né? É, que na verdade ele mede pro próprio ego, né? Não pro coletivo, né? Né? Ele está vivendo aqui de sobrevivência, né? Então eu tenho que olhar para o ser humano com a verdade sobre ele. O livre-arbítrio pode ser altamente prejudicial para quem faz mau uso dele, né? Para quem influencia para o mal, né? Mas isso está sobre uma lei de processo, então eu tenho que processar essa informação através da vivência, da experiência, né? Mas o sincronário, por exemplo, é diferente. Uma Bíblia é diferente, um Alcorão é diferente, os santos, os sagrados são diferentes. Por quê? Porque se sabe que tudo que está sendo passado tem um significado, né? Tem um motivo de ser aquilo, né? Então, infelizmente, para nós seres humanos, a gente sempre vai ter o livre-arbítrio, e dentro do nosso livre-arbítrio, quantas pessoas aqui estudam o zodíaco sério que eu estou conversando? Quem já estudou os 12 signos? Eu. E você estuda eles praticando a lógica deles, as virtudes deles? Ah, creio que sim, eu tento acompanhar o máximo que eu posso, assim, e compreender, né? Faz um tempinho que eu já estou estudando o meu próprio mapa, faço minha revolução solar todo ano. Tipo, Para entender. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. O ser humano leva a sério isso? Saber os regentes, saber o dia, né? O dia, por que que é o dia, né? Não, e saber a Por que energia que eu estou sendo regido eternamente. Por igual quê? sexta-feira é Vênus, né? Por exemplo, né? Sexta-feira é regido Hã? por Vênus, por que que é regido Sim, por sim, não Vênus, só né? Tem isso. Eu entender que isso vai me construir como humano. É isso que está me construindo como humano. E pode me construir esse plano astral para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. E se eu fizer o bem, me influencia para o bem. Se fizer o mal, me influencia para o mal. Sim. Aí tinha um grande sábio, né, que chamava Dante Alighieri, ele falava assim: os astros influenciam, não determinam, né? Hã? Porque quem determina são as minhas ações. Quem É, determina é o meu caráter, não são os astros. Tá? sim. Bom, eu não saio do sincronário quando eu estou falando no número 12, tá? Eu estou falando do mistério do humano, né? Terceira dimensão. Eu não sei. Vamos parar por aqui hoje, depois a gente falar da Gemátria? Pode. Vamos, a gente fez 1h08 de aula, acho que tá bem interessante, porque até a outra acho que ficou um pouco longa, mas a gente estava na empolgação, né? Foi muito legal, até pra gente ter essa experiência com você, né? Ter um conhecimento muito vasto, né? Sou muito grato, Celso, por você abrir isso. E eu acho que dá pra abrir para umas perguntas, né, agora. Não sei se vocês têm, Claro. gente. Como é que vocês estão? Carol, você é feliz em ser humano, hein? Sim, sou humano. Ser humano. Entendi. Você falou. Cortou o que você falou, Carol. Não sei se é a internet. É porque eu não entendi o que o Celso falou. Fala, Vocês estão Carol. ouvindo a Carol? Escreve aí no chat, Não. porque não tá. Qualquer coisa, desliga a câmera e liga de novo pra falar, que daí às vezes dá boa. O Zoom tem isso. Pode falar, Carol. Opa, agora tá escutando? Normal? Tô. Sim, amiga. Ah, tá. Não, é porque eu não tinha entendido o que você tinha falado, porque tinha travado pra mim a sua fala.
Ah, Aí eu não sei se vocês fecharam pra pergunta, não sei. eu perguntei se Tá você aberto para pergunta. Mas também não, só queria agradecer mesmo por mais que eu ter mandado no privado, porque senão eu não ia lembrar dessa aula, eu não ia, porque, nossa, pra mim é muito corrido assim, o dia de trabalho em 2 terços. Então, assim, eu sou na correria da diária, né? Só no impulso, só no fogo. Boa. Mas, gratidão pela aula, eu gostei bastante. E eu vou assistir a primeira aula que o Marco mandou para eu integrar certinho o que falou aqui. E Então, eu entender sempre vou trabalhar de forma iniciática, tá? O que a forma iniciática diz? Que todos nós temos potencial para se desenvolver, né? Como uma semente, mas não sabe se essa semente vai se desenvolver ou não, né? Tudo é para todos, mas todos também precisam ter a abertura e a capacidade de querer se desenvolver, né? Massa. Alguma pergunta, Robson? Não, não tem nenhuma pergunta. Realmente só muita curiosidade, mas nada que eu consiga ainda colocar em palavras. Vai surgir, quando você tiver, você pode me mandar ou mandar pro Celso, a gente vai respondendo também, né, Celso? Perfeito, Então, muito eu acho obrigado. que é importante, né? A gente percebendo que todos aqueles conhecimentos que a gente recebeu na escola, né? De moleque, Rosa dos Ventos, né? Geografia, um pouquinho que teve, né? Tudo aquilo é válido, só que você tem que direcionar para outro lugar, para outro sentido, né? A gente na vida aprende as coisas, mas para que os homens eles direcionam tudo para o egoísmo, para a matéria, para o dinheiro, né? Enquanto você pode Mano, ter a sabedoria de trazer isso para outro lugar, né? Mudar a seta, em vez de ir para baixo, para cima, né? Em vez de só falar de sim, assunto mundano com as coisas, né? Você usar para o sentido espiritual. Eu acho que é isso, é um grande recado que eu quero passar aqui, né? sim. Igual, por exemplo, ali, ó, só pra ficar claro ali da. Acho que foi legal que você falou bastante do Tom hoje. Ali o Robson, né, que ele é um guerreiro cósmico amarelo. Tenta trazer pra ele a importância do tom dele dentro do selo Então, dele, só pra primeira ele coisa, conseguir. Robson, tem que ter muita paciência, uma paciência gigante. Por quê? Porque você tem um tom cósmico, então você vai ser cobrado, né? Um dia você vai entender que você está sendo cobrado por uma quarta dimensão sempre. Sempre. Então, se você não analisar a vida pelo todo, desculpa a sinceridade, você está sempre meio sendo destruído, né? Por quê? Porque você precisa ser uma rocha, você precisa ser um cara que ao contrário dos comuns, podemos assim, obedece uma ordem, né? Você tem que ser obediente a uma ordem. Mas para você ser obediente a uma ordem, você tem que sentir uma presença maior para isso. Aí essa presença maior é o divino, né? Você tem que sentir essa presença do divino. E para você sentir essa presença do Interessante, né? O divino, meu Kim diz muito questionador. hã? Interessante é que o meu Kim diz muito sobre ser questionador. E eu que venho de Isso. uma família muito evangélica, que eu sempre fui criança chata, o porquê? O porquê? E mesma coisa Isso, serviu vamos questionar sempre. porque ela serviu o exército por 2 anos. E padrões de comportamento, ordens, sem que me fizesse sentido. Não que tudo tem que me fazer sentido, né? Mas desde que alguma coisa tenha uma razoabilidade básica, pelo menos, eu sinto muita dificuldade em seguir padrões em qual todo mundo segue e na qual eu não sei o porquê seguir esse padrão. Simplesmente é porque sim. Porque o ser humano não usa a lógica, nunca esqueça disso. Ele vai pela força, ele não é pela lógica. Como ele não é lógico, Deus está afastado dele, você esquece. Você esquece.
A palavra divino vem de logos. Logos é criação. Logo, porém, isso é por causa disso, isso por causa daquilo. Aquilo que não se explica está sem ordem. Está pau mandado. É um dogma, é um sofisma, né? Uhum. Então, quando você questiona, você está mostrando que você quer aprender a lógica daquilo. E aí você vai evoluir. Se você não questionar, você não vai aprender a lógica daquilo. Você não vai evoluir. Eu acho que toda verdade é difícil levar como uma resposta final, porque a partir do momento que eu aceito a verdade como uma resposta final, isso fecha a minha curiosidade ou fecha os meus olhos a conseguir ver além. E eu entendo que o conhecimento, a inteligência é algo infinito que eu sempre posso Isso é uma buscar além espiral. É dessa aquilo que eu te verdade. falei. É o espelho. É o infinito. Você acabou de matar a charada do sincronário. É o infinito. Não é só uma Mais ou menos ordem. É isso. uma ordem infinita. Só que o problema é que toda pessoa inteligente, verdadeiramente inteligente, comunica essa ordem infinita. Daí as pessoas ficam loucas. Você vai ver um Shakespeare, um Benjamin Franklin, um Chaplin, né? Você vai ver uma Madame Blavatsky, você vai ver um Lavoisier, você vai ver um Galileu Pascal, Galilei. hã? Galileu. Galileu Galilei, que ele começa a falar para a galera fala assim, meu, mas o que esse cara está comunicando? Não sei o que é isso. Mas é porque ele questionou, ele quis mais ir atrás da natureza. Ele não aceitou, ele olhou a natureza ali, falou, tem algo por trás disso. Mas por quê? Porque ele era movido por uma presença divina. Ele era movido por uma presença divina. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu gosto muito de matemática, tá? Em matemática tem um monte de gênio. É um atrás do outro. A gente vai estudando os matemáticos e vai ficando louco. É um mais gênio que o outro. Tem que dizer a verdade. Tem muitos matemáticos extremamente geniais, né? Então a gente nunca está achando que sabe alguma coisa. Não tem como. Não tem como. Porque a matemática tem análise combinatória, tem probabilidade, e que a gente, quando a gente está voltado para o infinito, o que eu vou saber do infinito se eu sou finito? Né? Eu posso sentir em alguns momentos o infinito, eu posso ter uma experiência mística, uma experiência de ordem divina. Mas eu não consigo me manter muito tempo quando eu estou falando com uma pessoa, por exemplo, que é muito negativa. Né? Uma pessoa que ela é muito negativa. Então, tem uma coisa que é muito importante no sincronário, que vai ser os vínculos que você vai fazer na vida, né? Com quem você quer andar, né? Porque polarização, porque eu falo, eu gosto muito da Carol, muito. Eu conheci ela uma vez e desde que eu vi a primeira vez a Carol, eu já admirei ela demais. Sim, ela tá longe de mim, tipo, não consegui conversar mais, mas eu dando um exemplo. Isso é por quê? Porque eu vi uma polarização. Eu senti uma polarização e aí o que acontece com isso? Gera eletricidade, né? Se gera eletricidade, irmão, significa duas coisas. Ela tem que me corrigir e eu preciso corrigir ela. Eu preciso elogiar ela e ela precisa me elogiar. E aí isso é a vida. É só isso. É mais nada que isso. E assim caminha a humanidade. A gente tem É defeitos e tem pura coincidência. qualidades. E quando a gente perceber que nós somos peças diferentes do mesmo tabuleiro, né? Cara, é muito legal, porque o que ela sabe fazer, eu não sei fazer, né? O que você sabe fazer, eu não sei fazer. E essa é a ideia do unificar, né? Tipo, é unir as forças, né? Nós temos que unir forças. Realmente,
O meu serviço aqui é dizer que todos nós temos essa mesma capacidade de se potencializar juntos. Porque se hoje eu estou podendo falar alguma coisa aqui, não é meu mais mérito meu. Isso aqui é uma figura de 6 lados. Aqui a gente está agora com 5 pontas, mas Deus, claro, que sempre está inspirando a gente. Mas, por exemplo, aqui é uma figura de 5. São 5 energias gerando 72 graus dentro de um círculo, por exemplo, aqui. Né? Então não existe mérito de um. O ponto é nulo dentro de uma construção. Não é uma linha. Né? Ô, Céu, Olha lá, entrou a Juliana. ô, Entrou Céu. o sexto, graças para Olha só. colaborar. Ô, Ju, tudo bem? Agora eu gostei da Beleza. notícia. A gente tá Então, encerrando, mas a gente vai deixar gravado, vai postar depois. Ô, Então, eu Celso, entrei, na verdade, só para dar um oi, porque, como eu te falei, eu tô com 3 meditações em aberto. Eu consegui fazer uma e terminar agora há pouco. você veio pra gente fazer uma foto. Eu vim só para dar um oi, na verdade, só para para marcar chegar ao número presença. 6, graças a Deus. Para marcar presença e dizer que eu vou assistir depois, porque muito me interessa. Tá bom, então, Juliana. Gratidão. Muito grata, viu?